Olá, meus amores, vamos dar início a mais uma aula de geografia. Peguem o livro de vocês e abram na página 89. Hoje iremos trabalhar com aquecimento global e o efeito estufa, que vimos anteriormente, só para dar continuidade ao nosso assunto. O efeito estufa, aqui, a gente vai estar trabalhando com ele agora, o aquecimento global e o efeito estufa. O efeito estufa é o fenômeno de aumento de temperatura da Terra, que ocorre devido à retenção de calor causada pelo acúmulo de certos gases. Alguns são dióxido de carbono e o gás metano. Na atmosfera, os raios do Sol incidem sobre a superfície terrestre, como a gente está vendo aqui na imagem, em consequência da camada de gases do efeito estufa. Em torno de 50% desses gases, eles ficam retidos na atmosfera e a outra parte atinge a superfície terrestre. Então, uma parte retorna e a outra, como a gente está vendo as setinhas aqui, retornam para a Terra, aquecendo e irradiando o calor. O efeito estufa tem papel fundamental no nosso planeta. Sem ele, as temperaturas da Terra ficariam próximas de 0 graus centígrados e o planeta seria praticamente inabitável. Na página 90, o problema é que o processo de industrialização e a poluição que veio com ele agravam o efeito estufa, tornando a Terra mais quente do que deveria. Isso pode trazer consequências ao nosso planeta. Então, a emissão de gases lançados aí pelas indústrias faz com que a gente tenha mais consequências. Observe a tabela abaixo para entendermos melhor quais são os gases que são lançados na atmosfera e que aumenta aí o efeito estufa e quais são as suas principais causas. Então, a gente tem o primeiro aqui, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, resultante do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e seus derivados. O óxido nitroso é produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, pela decomposição de fertilizantes químicos e por bactérias. Já o ozônio é um poluente secundário, ou seja, não é emitido diretamente, mas formado a partir de outros poluentes atmosféricos. O CFC, que a gente trabalhou na aula anterior, é usado em aerosóis, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados na indústria eletrônica. E o metano, produzido por campos de arroz, pântanos, gado, decomposição de matéria orgânica, aterros sanitários e os lixões. Aqui nós temos um gráfico para demonstrar os principais gases e seus poluentes lançados na atmosfera. Então, aqui a gente tem metano, 15%, o óxido nitroso, 5%, o CFC, 12%, o ozônio, 8%, e o gás carbônico, 60%. O aquecimento global é um fenômeno climático de grandes proporções que indica um aumento de temperatura média da superfície da Terra. As pesquisas apontam o ser humano como principal responsável pelas emissões de altos poluentes, ocasionando aí o aumento do efeito estufa. Esse fenômeno vem acontecendo nos últimos 150 anos. O calor aumentando no planeta causa ressecamento da vegetação, que facilmente se transforma em material combustível, pegando fogo e causando queimadas, de origem natural. A fumaça e os gases expelidos nesse incêndio transformam-se em uma barreira para o resfriamento do ar.
O protocolo de Quioto foi um resultado da terceira conferência das partes de convenção nas Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, realizada no Japão no ano de 1997, após discussões que se estenderam desde 1990. A conferência reuniu representantes de 166 países para discutir providências em relação ao aquecimento global. Esse documento estabelece a redução de emissões de dióxido de carbono, que responde por 76% do total dos gases emitidos relacionados aí ao aquecimento global, e de outros gases do efeito estufa nos países industrializados. Então, principais causas do aquecimento global. A gente tem o aumento da liberação de gases, que destrói a camada de ozônio, o aumento do buraco na camada de ozônio, permitindo maior incidência dos raios ultravioletas, o uso excessivo de águas subterrâneas, o aumento de queimadas e desmatamento, que liberam o CO, o gás carbônico, na atmosfera, o aumento do consumo de energia e o aumento da produção industrial, que libera gases poluentes. Como colaborar para diminuir o aquecimento global? A gente tem fazer a secagem das roupas no ar natural, comprar produtos reciclados, utilizar menos água quente, fazer manutenção regular do seu carro e, se possível, utilizá-lo menos, limpar os filtros, manter a calibragem dos pneus, usar lâmpadas fluorescentes, evitar produtos com muita embalagem, pensar globalmente, agir localmente, utilizar bolsas, sacolas recicláveis e comprar alimentos frescos. Então, aí como nós diminuímos aí o aquecimento global, utilizando essas dicas que eu acabei de ler para vocês. Agora vamos para a página 92, onde nós temos aí nosso primeiro quesito, onde você irá observar a imagem e relacionar ao aumento do efeito estufa e numerar a sequência correta como ele ocorre, esse fenômeno. Então, aqui você vai observar e vai relacionar a radiação capturada, o calor radioativo e a luz solar. Então, identifique eles aqui para que você possa estar numerando. No segundo quesito, você vai colocar verdadeiro ou falso para as afirmativas abaixo, a respeito do efeito estufa, o que é verdadeiro e o que é falso. E na página 93, observando o gráfico que nós vimos anteriormente, você vai identificar cada uma de suas partes, colocando aí suas siglas e nomes e o percentual de poluição da página 90. E o quarto quesito, para encerrarmos, você vai relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Aqui nós temos aqui a questão dos poluentes, que aumenta o efeito estufa, e suas principais causas. Então, você vai estar relacionando o nome dos poluentes às suas causas principais. E assim concluímos mais uma aula de geografia. Fiquem com Deus e até a próxima aula.